Testemunhos Seletos, volume 2, capítulo 66. A administração e as finanças da escola. Quem dera que eu pudesse manejar a língua de maneira a exprimir claramente a importância da devida administração de nossas escolas. Todos devem compreender que essas escolas são instrumentos do Senhor, instrumentos por meio dos quais Ele se quer tornar conhecido aos homens. Necessitam-se por toda parte homens e mulheres que sirvam de condutos de luz. A verdade de Deus deve ser levada a todas as terras, para que os homens sejam esclarecidos por ela. Como um povo de posse de avançada luz, devemos imaginar meios com que desenvolvamos um exército de missionários educados, que entrem nos vários departamentos da obra de Deus. Precisamos de jovens de ambos os sexos bem disciplinados, de cultura em nossos sanatórios, na obra médico-missionária, nos escritórios de publicações, nas associações dos vários estados, bem como no campo em geral. Necessitamos de rapazes e moças que, possuindo elevada cultura intelectual, estejam habilitados a fazer a melhor obra para o Senhor. Temos feito alguma coisa no sentido de atingir essa norma, mas ainda estamos muito atrás daquilo que o Senhor tem em vista. Como igreja, como indivíduos, se queremos estar limpos no juízo, cumpre-nos fazer mais liberais esforços para o preparo de nossa mocidade, a fim de estarem mais aptos para os diversos ramos da grande obra confiada às suas mãos. Como um povo possuidor de grande luz, devemos fazer planos sábios, de maneira que a mente capaz dos que são dotados de talento seja robustecida, disciplinada e polida, de modo que a obra de Cristo não seja prejudicada por falta de obreiros capazes, que façam seu trabalho com diligência e fidelidade. Alguns se contentariam com a esmerada educação de uns poucos dos mais promissores dentre nossos jovens, mas todos eles necessitam educar-se a fim de estarem aptos para ser úteis na vida, habilitados para lugares de responsabilidade, tanto na vida particular como na pública. Há grande necessidade de que se façam planos para que haja grande número de obreiros competentes, e muitos se devem habilitar como professores, de modo que outros venham a ser preparados e disciplinados para a grande obra do futuro. A igreja deve abranger a situação e, por sua influência e recursos, procurar promover esse tão desejado objetivo. Livre de dívidas. A fim de que nossas escolas possam realizar nobremente o desígnio para que são estabelecidas, devem estar livres de dívidas. Não se deve permitir que pese sobre elas o pagamento de juros. No estabelecimento de escolas missionárias para obreiros, e especialmente nos campos novos em que são poucos os irmãos e limitados seus recursos, é melhor, em vez de retardar a obra, tomar dinheiro emprestado de amigos desse empreendimento, mas sempre que seja possível, consagrem-se nossas instituições livres de débitos. O Senhor tem recursos para a sua obra nas mãos de seus mordomos, e enquanto as escolas tiverem dívidas contraídas para sua fundação, para construírem-se os necessários edifícios e proverem-se as precisas instalações, é nosso dever apresentar o caso aos irmãos e pedir-lhes que diminuam esses débitos. Nossos pastores devem preocupar-se com esta obra. Cumpre-lhes animar todos a trabalhar harmonicamente e a auxiliar segundo suas aptidões. Caso esta obra houvesse sido empreendida com fidelidade e diligência anos atrás, as dívidas de nossas escolas mais antigas já muito poderiam haver sido saldadas. Economia. Na construção dos edifícios escolares em seu mobiliário, bem como em todo aspecto de sua administração, cumpre-se exercer-se a mais estrita economia. Nossas escolas não devem ser manejadas segundo qualquer plano estreito ou egoísta. Devem assemelhar-se o mais possível a um lar, e ensinarem em todos os aspectos lições corretas de simplicidade, utilidade e economia. Os estudantes se acham em nossas escolas a fim de receberem especial preparo para se relacionarem com todos os ramos de serviço, de modo que, se houverem de sair como missionários, contem consigo mesmos e sejam capazes, por meio de sua aprimorada habilidade, de se proverem com os necessários recursos.
Sejam homens ou mulheres, devem aprender a remendar, lavar e manter as próprias roupas em ordem. Devem poder cozinhar suas refeições, estar familiarizados com a agricultura e serviços mecânicos. Assim, poderão diminuir suas despesas e, por seu exemplo, incutir princípios de economia e equilíbrio. Tais lições serão melhor ensinadas onde se exercita conscienciosamente a economia em tudo. Não somente para benefício financeiro das escolas, mas também como educação para os estudantes. A economia deve ser fielmente considerada e conscienciosa e diligentemente exercida. Cuidem os dirigentes em todos os pontos para que não haja desnecessária despesa, que venha a ocasionar um encargo de dívida à escola. Todo aluno que ama a Deus acima de tudo cooperará no levar responsabilidades a esse respeito. Os que foram educados em assim fazer podem demonstrar por preceito e por exemplo àqueles com quem se põem em contato os princípios ensinados por nosso abnegado Redentor. A condescendência consigo mesmo é um grande mal e precisa ser vencida. Alguns têm sido relutantes para dar a conhecer aos alunos as dificuldades financeiras das escolas, mas será muito melhor que eles vejam e compreendam a falta de meios, pois serão assim capazes de ajudar no fazer economia. Muitos dos que vêm às nossas escolas provieram de lares destituídos de adornos, e onde foram acostumados a comer comida simples, sem muita variedade. Que influência terá nosso exemplo sobre esses? Ensinemos-lhes que, ao passo que temos tantos modos de gastar nossos recursos, enquanto milhares estão perecendo à míngua, morrendo de peste, de fome, por derramamento de sangue ou pelo fogo, cabe a cada um de nós considerar cuidadosamente não adquirir coisas desnecessárias simplesmente para satisfazer o apetite ou por amor da aparência. Caso nossas escolas sejam bem orientadas, não se acumularão débitos e, todavia, os alunos terão conforto e a mesa será provida com bastante alimento bom e nutritivo. Nossa economia nunca deveria ser daquela espécie que leve a alimentar os alunos de modo deficiente. Eles devem ter abundância de alimento saudável. Ajuntem, porém, os encarregados da cozinha às sobras para que nada se perca. Ensinem-se os alunos a conservarem cuidadosamente o que lhes pertence, bem como o que é da escola. Importa fazê-los compreender o dever de limitarem toda despesa desnecessária, seja na escola, seja quando viajam indo para casa ou vindo. A abnegação é coisa essencial. Precisamos dar ouvidos às instruções dadas, porquanto nos vamos aproximando do fim do tempo. Seremos cada vez mais obrigados a planejar, idear e fazer economia. Não podemos dirigir como se tivéssemos um banco de onde pudéssemos sacar em ocasião de emergência. Portanto, não nos devemos meter em dificuldades. Como indivíduos e administradores das instituições do Senhor, teremos de cortar necessariamente tudo quanto vise mera ostentação, pondo as despesas dentro dos estreitos limites de nossas rendas. Boa administração. A administração financeira de algumas de nossas escolas pode ser grandemente melhorada. Mais sabedoria, mais capacidade mental devem ser empregadas no trabalho. Cumpre introduzir mais métodos práticos a fim de deter o aumento de despesas, o que daria em resultado meter-se em débitos. Em Battle Creek e College View, tem-se empregado demasiado capital em prédios, e foi gasto mais que o necessário em mobiliar os internatos. Quando os diretores de uma escola verificam que ela não está satisfazendo as despesas correntes e estão se contraindo dívidas, devem proceder como os equilibrados homens de negócio e mudar seus métodos e planos. Quando se demonstra ao fim de um ano que a administração financeira foi errada, dê-se ouvido à voz da sabedoria. Haja decidida reforma. Os professores devem manifestar excelência cristã no pensar e planejar séria e solidamente para melhorar a situação. Cumpre-lhes aderir de coração aos planos do administrador, partilhando-lhe as preocupações. Despesas de educação. Em algumas de nossas escolas, o preço da instrução tem sido demasiado baixo. Isto tem sido, em muitos sentidos, prejudicial ao trabalho educativo.
Tem trazido compromissos desanimadores, lançado sobre a administração contínua suspeita de não calcularem bem, de falta de economia e de planejar erroneamente. Isto tem causado desânimo aos professores, levando o povo a exigir preços correspondentemente baixos em outras escolas. Seja qual for o motivo que tenha levado a fazer os preços da pensão escolar abaixo do custo de vida, o fato de a escola estar ficando grandemente atrasada é suficiente razão para reconsiderar os planos e ajustar o que ela cobra de maneira a produzir futuramente outros resultados. A quantia cobrada pela pensão escolar e cama e mesa deve ser suficiente para pagar os ordenados do corpo docente, prover a mesa com abundância de comida saudável e nutritiva, manter o mobiliário dos quartos, atender à conservação dos edifícios e a outras despesas correntes necessárias. Isto é questão importante e não admite cálculos estreitos, mas uma investigação cabal. É preciso o conselho do Senhor. A escola deve ter renda suficiente não só para pagar as necessárias despesas correntes, mas para poder prover aos alunos, durante o período escolar, alguns aparelhamentos essenciais a seu trabalho. Importa não calcular dívidas período após período. A mais alta espécie de educação que se possa ministrar é fugir de incorrer em débitos como evitaríeis a doença. Quando passa ano após ano e não há sinal de diminuir a dívida, antes aumentando, é preciso parar. O diretor deve dizer: recusamo-nos a prosseguir na administração da escola, a menos que se imagine um sistema eficaz. Seria melhor, muito melhor, fechar a escola até que os líderes aprendessem a ciência de administrá-la sobre bases compensadoras. Por amor de Cristo, como o povo escolhido de Deus, aplicai-vos ao trabalho e iniciai um são sistema financeiro em nossas escolas. Sempre que se torna preciso elevar os preços em qualquer escola, seja primeiro o assunto exposto aos patrocinadores dessa escola, mostrando-lhes que os pagamentos foram feitos muito baixos e que, em resultado, estão se acumulando dívidas sobre a instituição, prejudicando e entravando-lhe a obra. Talvez o elevar devidamente os preços ocasione diminuição na matrícula, mas o maior número de alunos não devia causar tanto regozijo como a libertação do débito. Um dos resultados das pequenas contribuições em Battle Creek tem sido o ajuntamento de maior número de alunos e de famílias em um lugar do que é prudente. Se 2/3 do povo de Battle Creek fosse lavoura do Senhor em outras partes, teriam espaço para se desenvolver. Maiores proveitos haveriam aparecido se parte do tempo e da energia dedicados à escola maior de Battle Creek, a fim de conservá-la em favoráveis condições, houvesse sido empregada em outras localidades, onde há margem para empreendimentos agrícolas a serem promovidos como parte da educação. Houvesse acaso havido boa vontade de seguir os caminhos do Senhor em seus planos, muitos estabelecimentos estariam agora florescendo em outros lugares. Repetidamente nos tem vindo a palavra do Senhor dizendo que deve haver outros estabelecimentos, tanto igrejas como escolas em outras localidades, que há demasiado peso de responsabilidades em um lugar. Tire-se o povo dos grandes centros e estabeleça-se interesse em outros lugares, é a recomendação feita. Houvessem estas instruções sido atendidas, houvesse sido distribuídos os recursos, o dinheiro gasto nos edifícios a mais em Battle Creek haveria fartamente proporcionado 2 novos edifícios em outras localidades, e os 3 haveriam crescido e dado frutos como não se tem visto, por haverem os homens preferido seguir sua própria sabedoria. Dizem os irmãos que pastores e pais alegam que há dezenas e dezenas de jovens em nossas fileiras que necessitam das vantagens oferecidas em nossas escolas missionárias, os quais não as podem cursar a menos que a despesa seja menor. Mas os que pleiteiam pagamentos mais baixos devem ponderar cuidadosamente todos os lados da questão. Se os alunos não podem por si mesmos dispor de suficientes recursos para pagar a despesa real de bom e fiel trabalho em sua educação, não seria melhor que os pais, amigos, as igrejas a que eles pertencem, ou irmãos de coração generoso e liberal da associação de que eles fazem parte os ajudassem, do que se trouxesse sobre a escola um fardo de dívidas? Seria muito melhor que os muitos patrocinadores da instituição partilhassem da despesa do que ela incorrer em débitos.
É preciso imaginarem-se métodos de impedir a acumulação de dívidas sobre nossas instituições. Não se deve permitir que toda a causa sofra em virtude de compromissos que nunca serão saldados, a menos que haja inteira mudança, e o trabalho seja levado avante em base diversa. Que todos quantos tiveram parte em permitir que essa nuvem de débitos baixasse sobre eles, sintam agora ser seu dever fazerem o que lhes for possível a fim de antecipar. Auxílio a alunos merecedores. Às igrejas das diferentes localidades, cumpre sentir que repousa sobre elas solene responsabilidade de preparar os jovens e cultivar os talentos para se empenharem em obra missionária. Quando vêm na igreja rapazes ou moças promissores, de virem a tornar-se úteis obreiros, mas que não se podem manter a si mesmos na escola, devem assumir a responsabilidade de os mandar a uma de nossas escolas missionárias. Há nas igrejas excelentes capacidades, as quais precisam ser encaminhadas para o serviço. Pessoas há que prestariam bom serviço na vinha do Senhor, mas muitas são demasiado pobres para, sem assistência, obterem a educação de que necessitam. As igrejas devem considerar privilégio tomar parte em custear as despesas dessas pessoas. As pessoas que têm no coração a verdade têm sempre a alma aberta, ajudando no que é necessário. Elas abrem o caminho e outros seguem-lhes o exemplo. Caso haja alguns que devam ser favorecidos com a escola, mas não possam pagar toda a despesa escolar, mostrem às igrejas sua liberalidade em ajudá-las. Além disto, deve-se arrecadar em cada associação um fundo para emprestar a dignos estudantes pobres que se desejam consagrar à obra missionária e, em alguns casos, devem mesmo receber como dádiva. Ao iniciar-se o colégio de Battle Creek, colocou-se no escritório da Review and Herald um fundo para benefício dos que desejassem preparar-se, mas não tivessem meios. Isto foi usado por vários estudantes, até que conseguissem um bom impulso. Depois pagavam de seus ganhos o que haviam retirado, de modo que outros tivessem, por sua vez, o benefício daquele fundo. É preciso que os jovens compreendam claramente que se devem esforçar o quanto possível para abrir o próprio caminho, pagando assim em parte as próprias despesas. O que custa pouco, em pouco também será apreciado. Mas o que envolve um custo mais ou menos aproximado a seu real valor será proporcionalmente estimado. Ensinar a depender de si mesmo. Por preceito e por exemplo, ensinai a abnegação, a economia, a generosidade, o esforço próprio. Todo aquele que possui um caráter verdadeiro estará habilitado a fazer face às dificuldades e será pronto em seguir um assim, diz o Senhor. Os homens não se acham preparados para compreender sua obrigação para com Deus enquanto não houverem aprendido na escola de Cristo a usar-lhe o jugo da restrição e obediência. O sacrifício é justo, o princípio de nossa obra no promover a verdade e estabelecer instituições. Constitui parte essencial da educação. O sacrifício deve tornar-se habitual em toda a edificação de nosso caráter nesta vida, se quisermos ter um edifício não feito com mãos, eterno no céu. Em virtude de errôneas ideias relativamente ao dispêndio do dinheiro, a juventude está exposta a muitos perigos. Não devem ser carregados suprindo-se-lhes dinheiro como se houvesse inesgotável abastecimento de onde pudessem tirar para a satisfação de toda suposta necessidade. O dinheiro é para ser considerado um dom de Deus a nós confiado para efetuar sua obra, promover-lhe o reino, e jovens devem aprender a restringir os próprios desejos. Ensinai que ninguém corrompa suas faculdades no agradar-se e satisfazer-se a si mesmo. Aqueles a quem Deus dotou de habilidade para adquirir meios se acham para com ele na obrigação de empregar esses meios mediante a sabedoria comunicada pelo céu para a glória de seu nome. Todo o dinheiro gasto para satisfação própria ou dado a amigos prediletos que o vão gastar para a satisfação do orgulho e do egoísmo é roubado ao tesouro de Deus. O dinheiro gasto em roupas para agradar à vista é tanto que poderia haver sido empregado para promover a obra de Deus em novos lugares. Oh, que Deus desse a todos um verdadeiro senso do que significa ser cristão. É ser semelhante a Cristo,
e Cristo não viveu para se agradar a si mesmo. O dever de nossas associações. Nossas associações olham para as escolas em busca de obreiros educados e bem preparados, e deviam dar-lhes a essas escolas um apoio mais caloroso e inteligente. Tem sido comunicada positiva luz para que os que ministram em nossas escolas, ensinando a palavra de Deus, explicando as Escrituras, educando os alunos nas coisas divinas, sejam sustentados com o dinheiro do dízimo. Estas instruções foram dadas há muito tempo e mais recentemente têm sido aqui e ali repetidas. Onde quer que sejam estabelecidas escolas, devem-se prover diretores sábios, homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, Êxodo 18, 21, homens que façam tudo quanto lhes é possível nas várias responsabilidades de sua posição. Devem ser dotados de capacidade para os negócios, porém é ainda de maior importância que andem humildemente diante de Deus e sejam guiados pelo Espírito Santo. Esses homens serão ensinados por Deus e buscarão conselho de irmãos dados à oração. Os que dirigem nossas escolas devem trabalhar impelidos por motivos puros. Em sua abnegação, lembrar-se-ão que outras partes da grande seara exigirão os mesmos recursos para a escola que lhes está ao cargo. Lembrarão em todos os planos que se devem preservar a igualdade e a unidade. Hão de calcular cuidadosamente o custo de todo o empreendimento e esforçar-se-ão por não absorver tão grande soma de dinheiro que privem outros campos dos necessários recursos. Muito frequentemente, pastores têm sido levados a assumir responsabilidades de que não eram de maneira alguma aptos a desempenhar-se. Colocai tais encargos sobre homens que são dotados de tato comercial, que se podem dedicar aos negócios, que podem visitar as escolas e manter um relatório das condições financeiras, e que também são aptos a dar instruções quanto a manter a contabilidade. O trabalho da escola deve ser inspecionado várias vezes por ano. Desempenhem os pastores o papel de conselheiros, mas não se coloquem sobre eles as responsabilidades financeiras. Inspeção pelo revisor da Associação Geral. A luz que me foi dada pelo Senhor é que homens prudentes, homens de capacidade financeira, visitem nossas escolas em todos os países e mantenham o controle de sua situação econômica. Esse assunto não deve ser deixado a cargo dos pastores ou dos membros da comissão que não dispõem de tempo para assumir esse encargo. Tampouco se deve pôr sobre os mestres esta responsabilidade. Essas questões de negócios escolares exigem talento que ainda não foi provido. Caso os dirigentes houvessem exercitado clara percepção no passado, as desanimadoras condições financeiras que tanto têm estorvado a causa nos últimos anos nunca teriam existido. Se nossa obra educativa houvesse sido levada avante em harmonia com as instruções dadas para nossa direção, não pairaria hoje sobre nossas instituições a pesada sombra de dívidas. As finanças das escolas junto às igrejas. Os mesmos princípios que, quando seguidos, trazem êxito e bênçãos a nossas escolas e colégios missionários, devem regir nossos planos quanto às escolas junto às igrejas. Que todos partilhem das despesas. Cuide a igreja que todos quantos devem receber os benefícios da escola na frequentem realmente. As famílias pobres devem ser ajudadas. Não nos podemos chamar verdadeiros missionários se negligenciarmos aqueles que, mesmo às nossas portas, se encontram na idade mais crítica, necessitados de nosso auxílio a fim de adquirir conhecimento e experiência que os habilitem para o serviço de Deus. O Senhor quer que façamos os maiores esforços na educação de nossos filhos. Genuína obra missionária feita por professores diariamente ensinados por Deus traria muitas almas ao conhecimento da verdade tal como é em Jesus. E as crianças assim educadas comunicarão a outros a luz e o conhecimento recebidos. Darão os membros da igreja os meios necessários para avançar a causa de Cristo entre os outros, deixando os próprios filhos promoverem o serviço e obra de Satanás? Ao serem estabelecidas as escolas junto às igrejas,
O povo de Deus verificará que é para eles valiosa a educação o aprenderem a dirigir uma escola de maneira que venha a ser um êxito no sentido financeiro. Caso isto não possa ser conseguido, fechem a escola até que, com o auxílio de Deus, arranjem-se planos próprios para levá-la avante sem a mancha de débitos. Os livros devem ser revisados 1, 2 e 3 vezes anualmente por homens de capacidade financeira, de modo a verificar-se o verdadeiro estado da escola e ver que não tenham lugar aí grandes despesas que venham a resultar em acumulação de compromissos. Devemos fugir de dívidas como de lepra. Muitos de nossos jovens que desejam educar-se pouco se preocupam com envolver-se em débitos. Consideram o estudo dos livros como a principal maneira de se educar. Não compreendem o valor da educação nos negócios práticos e ficam satisfeitos com passarem anos a se instruir com recursos de outros, em vez de o fazerem com o próprio trabalho. Não analisam os resultados disto, não raciocinam da causa para o efeito. Frequentemente, a consequência dessa atitude é um desproporcionado desenvolvimento das faculdades. O aluno não compreende os pontos fracos de seu caráter, não avalia as próprias deficiências. Com o depender dos outros, perde uma experiência da vida prática que difícil lhe será recuperar. Não aprende a dependência de si mesmo, não aprende a exercer fé. A fé genuína habilitará a alma a erguer-se e sair de um estado imperfeito, atrasado, e compreender o que seja a verdadeira sabedoria. Caso os alunos desenvolvam o cérebro, a estrutura óssea e os músculos de maneira harmônica, serão mais capazes de estudar, mais habilitados a fazer face às realidades da vida. Mas no caso de seguirem as próprias ideias errôneas acerca do que constitui a educação, não virão a ser homens e mulheres feitos por si mesmos, bem aparelhados.